Chegamos à metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e neste vídeo vamos falar da nona rodada do Brasileirão, que teve goleadas, muita confusão dentro de campo, polêmicas com a arbitragem e temos um novo líder também. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para você ter esse resumão da nona rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Rodada, como eu falei aí, com goleadas, com muitos gols, como inclusive eu coloquei na thumb desse vídeo. E a gente vai passar por esses jogos, esses 10 jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é entre Bragantino e Juventude. A equipe paulista recebeu a equipe gaúcha e venceu por 2-1. Os gols do Bragantino foram marcados por Elinho, que já é destaque da equipe há um bom tempo, e o gol do Juventude foi marcado pelo Mandaca. O Juventude chegou a empatar a partida, mas sofreu a derrota para o Massa Bruta, o Red Bull Bragantino. Outra partida, essa que aconteceu no sábado também, Fluminense e Atlético Goianiense. Essa foi uma das partidas que até hoje está rendendo assunto, porque teve confusão fora de campo também. Após o jogo teve confusão também por conta dessa partida. O Fluminense foi derrotado por 2-1 para o Atlético Goianiense, saiu vencendo com um gol de Paulo Henrique Ganso, um golaço de fora da área, mas o Atlético Goianiense empatou com um golaço também do Luiz Fernando, que após uma bola que veio de uma cobrança de escanteio, pegou de primeira da entrada da área e fez um golaço. E no último lance da partida, o Zuleta virou a partida para o Atlético Goianiense, né? E aí teve aquela confusão, porque jogadores do Fluminense acharam que os jogadores do Atlético Goianiense estariam provocando. O Guga deu um tapa na câmera da transmissão da TV Globo, que estava filmando ali o banco de reservas, e a cena mais icônica dessa confusão aí, o Felipe Melo empurrando o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, e o rapaz acabou caindo no chão, saiu rolando pelo gramado do Maracanã. Cenas lamentáveis no gramado do Maracanã. Fluminense que perde mais uma partida no Campeonato Brasileiro, não faz uma boa temporada o Fluminense, apesar do título da Recopa. E essa situação aí, por conta da agressão do Felipe Melo, por conta da agressão também podemos dizer do Guga, isso vai render muito mais assunto ainda. Esse jogo vai render assunto ainda, mesmo após a sua finalização dentro de campo. Outro jogo, agora já no domingo aí, envolvendo uma equipe carioca, e que também teve polêmica, é Atlético Paranaense e Flamengo, jogo que aconteceu na Liga Arena, em Curitiba, casa do Atlético Paranaense, jogo que teve emoções já no final, né? Porque o Atlético Paranaense faz o seu primeiro gol aos 46 minutos do primeiro tempo, após uma bela cobrança, né, do Fernandinho, bateu muito bem, e já ali aos 53 minutos, o Everton Araújo, menino da base do Flamengo, empatou o jogo após uma cobrança de escanteio. Só que antes disso, o Flamengo teve um gol anulado por impedimento, mas alguns dizem que o frame escolhido pela equipe do VAR para analisar a imagem não foi o adequado, que o gol estaria legal, que seria gol legal. Outros dizendo que realmente estava impedido. E esse assunto também tem sido trazido à tona mesmo após alguns dias após o jogo, mas terminou empatado, né? Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Flamengo que se mantém lá em cima, assim como o Atlético Paranaense também. A gente vai falar da tabela de classificação um pouco mais à frente. Tivemos um clássico paulista também, Corinthians e São Paulo, que foi muito movimentado no primeiro tempo, né? O jogo terminou empatado em 2-2. Né? Os gols do São Paulo foram marcados por Lucas Moura e Kaká, o zagueiro do Corinthians, que na última rodada fez um gol contra, fez um outro gol contra de novo nessa partida. E os gols do Corinthians foram marcados por Igor Coronado, um golaço, diga-se de passagem, e Gustavo Mosquito num outro golaço também, depois de uma confusão na área. A bola sobrou, ele chutou de primeira e fez um golaço, dando números finais à partida. São Paulo 2, Corinthians 2, jogo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. E o Vitória, que não vencia há 11 jogos, conseguiu uma vitória, recebendo o Internacional no Barradão, venceu por 2-1, saiu na frente com o gol do William Oliveira. O Internacional empatou com o Wesley e no último lance praticamente também, o árbitro marcou um pênalti para o Vitória e o Wagner Leonardo, zagueiro, bateu muito bem
e deu números finais à partida e deu a vitória ao Vitória da Bahia. Então, mesmo ainda continua lá na zona de rebaixamento, a gente vai ver isso também, mas volta a vencer depois de um longo jejum. No Rio de Janeiro, Vasco e Cruzeiro se enfrentaram em São Januário e o jogo ficou empatado em 0-0. Vasco que ainda não venceu com o técnico Álvaro Pacheco, mas pelo menos também não perdeu e nem tomou gols, né? Isso talvez já possa ser considerada uma evolução. Jogando em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, o Grêmio recebeu o Botafogo e perdeu por 2-1. O Botafogo saiu na frente com gol de Cuiabano, lei do ex, né? O Cuiabano que era lateral esquerdo do Grêmio, agora está no Botafogo, ele abriu o placar. O Grêmio empata com o Gustavo Nunes e no segundo tempo, sempre ele, o Júnior Santos, dá a vitória ao Botafogo. Em Criciúma, no estádio Heriberto Rios, Criciúma e Bahia se enfrentaram e o jogo terminou empatado em 2-2, mas o Criciúma chegou a abrir 2-0 no placar, com gols de Marcelo Hermes, cobrança de falta, e depois Arthur Caíque. E o Bahia conseguiu empatar com Everaldo e Caio Alexandre. O Criciúma teve um jogador também expulso, né, e isso afetou diretamente no resultado da partida. Torcedores também do Criciúma reclamando da arbitragem. Mais uma vez, não é a primeira vez que a torcida do Criciúma reclama da influência da arbitragem no resultado da equipe. E agora o Cuiabá, que até pouco tempo atrás não tinha feito nenhum gol, né, venceu uma primeira partida venceu o Criciúma, né, por 5-2 e agora venceu o Fortaleza, o Lion, né, um dos times que joga o melhor futebol aí no Brasil já há alguns anos, venceu por 5-0 jogando na Arena Pantanal, com gols de Cleison, Ramon, Jonathan Cafu, Isidro Pita e Fernando Sobral. Foi 4-0 só no primeiro tempo para o Cuiabá. Né? Vitória convincente aí que pode mostrar que o Cuiabá vai fazer um campeonato ali regular como fez em 2023. E para terminar a rodada, mais uma goleada, dessa vez lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Talvez aí o jogo mais esperado dessa rodada, duas das melhores equipes do Brasil se enfrentando, Atlético Mineiro e Palmeiras, mas o jogo também foi muito marcado por conta da arbitragem. O Palmeiras venceu por 4-0, jogando em Minas Gerais, com gols de Aníbal Moreno, Piquerez de pênalti, um golaço do meu xará Estevão também, que partiu ali pela ponta direita e fez o que quis com a defesa do Atlético Mineiro, e Flaco Lopes no final. O Atlético Mineiro teve o Hulk expulso após muita reclamação, ele tomou um amarelo, continuou reclamando, o árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o jogador, isso também está repercutindo demais. E após o término da partida, o Paulinho foi expulso também, porque ele teria recebido uma cotovelada do Marcos Rocha, que não foi punido no lance, e ele foi querer tirar satisfação com o jogador do Palmeiras, tentou dar um chute no lateral direito e acabou sendo expulso também. Então, além do prejuízo aí do placar elástico dentro de casa, que o Atlético Mineiro tomou, vai para a próxima partida sem o seu ataque titular, sem Hulk e sem Paulinho. Então esses foram os jogos da nona rodada do Brasileirão e após esses jogos a classificação ficou da seguinte maneira: o Botafogo é o novo líder do Brasileirão, tem 19 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 18 e o Bahia é o terceiro colocado com 18 pontos também. Na quarta colocação está o Atlético Paranaense com 17 pontos, seguido do Palmeiras, que é o quinto com 17 pontos também. O Palmeiras é o São Paulo, na verdade, perdão, é o sexto colocado com 15 pontos. O Bragantino é o sétimo colocado com 15 pontos também. O Cruzeiro está em oitavo com 14 pontos. O Atlético Mineiro é o nono com 13. E para fechar os 10 primeiros, o Internacional é o décimo colocado com 11 pontos. Em 11º lugar está o Juventude com 10 pontos. O Fortaleza é o 12º colocado também com 10. O Atlético Goianiense ganhou posições, está em 13º lugar com 8 pontos. O Cuiabá também ganha posições, é o 14º com 7 pontos. O Vasco é o 15º com 7 pontos. E o último time antes da zona de rebaixamento hoje é o Corinthians com 7 pontos. Abrindo zona de rebaixamento, 17º colocado é o Grêmio com 6.
O Criciúma é o 18º com 6 também, o Fluminense também tem 6, é o 19º, e o Vitória é o 20º último colocado também com 6 pontos conquistados. E vamos agora aqui já passar os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter os seguintes jogos já agora neste meio de semana. Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos, nesta quarta-feira, às 7 da noite. Atlético Goianiense e Criciúma no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, também às 7 da noite desta quarta-feira. São Paulo e Cuiabá no Morumbis, quarta-feira, 8 da noite. Fortaleza e Grêmio no Castelão, às 8 horas da noite. Juventude e Vasco, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, também às 8 da noite. Ainda na quarta-feira, só aqui às 9h30 da noite, Internacional e Corinthians no Orlando Scarpelli. Esse estádio é o estádio do Figueirense, estádio que já figurou muito na Série A. Esse jogo às 9h30 da noite. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, também às 9h30 da noite desta quarta-feira. Já na quinta-feira, às 6h30 da noite, o Vitória joga em casa de novo contra o Atlético Mineiro, lá no Barradão. O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã às 8 da noite. E o Palmeiras no Allianz Parque recebe o Red Bull Bragantino às 9h30 da noite da próxima quinta-feira. E aí, o que você achou dessa rodada? Achou que ficou surpreso com as goleadas que aconteceram? O que você achou de todas essas confusões também que aconteceram? Acha que o VAR, que a arbitragem também teve influência no resultado das partidas? Deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima.